João capítulo 13, a partir do verso 1. Verso 1 até o 16. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a sua vestimenta de cima, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-os com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar senão os pés. Quanto ao mais, está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: Nem todos estáis limpos. Depois de lhe ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: Compreendes o que vos fiz? Vós sois meus, vós me chamais o Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade vos digo que o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Pai querido, obrigado, nós estamos diante da Tua palavra, Deus, e que mais uma vez possamos aprender com Jesus, seguir os passos de Jesus, ó Deus, perceber que estamos nessa terra para servir, para olhar para o nosso próximo, independente da posição que ocupamos, olhar para o nosso próximo com amor, com cuidado, ó Deus, nunca pensando em ser superior ou até mesmo nunca pensando em ser inferior, ó Deus, mas que possamos viver em paz, servindo uns aos outros. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos estudando disciplinas espirituais, sabendo dessa importância de praticar tudo aquilo que a Bíblia nos ensina, como coisas que, a partir dessa prática, nós vamos nos tornando mais próximos de Deus, mais parecidos com Deus, mais crentes, né, verdadeiros no Senhor. A nossa disciplina da semana passada foi a disciplina da submissão. Ela tem muito a ver com o serviço. Falamos que submissão nos dá uma liberdade de não ter que carregar uma carga, que é a necessidade de fazer as coisas do nosso próprio modo. E o texto dizia que aquele que quer seguir a Jesus devia negar a si mesmo. E essa autonegação, ela exatamente é essa libertação, de entender que a nossa felicidade não depende de conseguir o que nós desejamos, o que nós queremos, mas de viver em submissão a Deus, em submissão às pessoas, e assim nós vamos alcançar a verdadeira felicidade. Serviço é uma forma também paralela que nos ensina também, de certa forma, a liberdade.
de não ficar em mente nessa batalha do ser maior, ser menor, mas é a liberdade de ser servo. E um servo que não fica medindo o grau de autoridade que ele tem, ou seja, a vantagem que ele tem nesse mundo, mas ele sempre enxerga todos como iguais, como pessoas que estão vivendo no mesmo mundo, e é isso que nós vamos estudar um pouquinho nessa noite, baseado nesse texto. O texto, fiz questão de ler completamente, porque ele é muito especial. Aqui nós encontramos duas coisas paralelas. Uma é a ideia que Jesus está aqui descrevendo que havia um traidor. E a outra é o ensino de Jesus aos seus discípulos, que eles pudessem ser servos e não querer achar que um era superior ao outro. Então nós vamos nos ater mais nessa questão do ser servo. O texto já começa dando esta dica aqui de que Jesus vai falar sobre isso, que Jesus então está numa festa, está antes da festa, né? Está com os seus discípulos, e aqui diz que ele estava num local e o texto diz que ele amou os seus discípulos, amou-os até o fim, prestes para ser levado, para morrer, para deixar esse mundo. Ele tem esse sentimento muito forte de amor. Você imagina alguém que você está se despedindo dessa pessoa, e ele quis dar uma lição, um ensino para eles. Nós sabemos que os discípulos, em certo momento, eles já discutiam entre eles quem seria o maior. E a cena que acontece ali é que eles estão num lugar e estavam lá se preparando ou para jantar ou jantando, e o que dá a entender é que sempre o menor iria pegar lá o jarro, a toalha, e lavar o pé uns dos outros. Como ninguém se sentiu menor, acho que eles ficaram lá de pé sujo mesmo, até que Jesus se levanta e começa a lavar o pé dos seus discípulos. Pedro diz: não lava o meu. Percebe-se que isso até é um ato de superioridade, porque Pedro diz, se eu estivesse no seu lugar, né, eu não lavaria os pés deles. Então, o senhor é maior, né, o senhor é o mestre, não deveria lavar os meus pés. E aí a gente vê então aqui, nessa reunião, na ceia, provavelmente Jesus querendo deixar aqueles irmãos uma grande lição, que é a lição mais importante que nós temos, que é a lição de humildade, que é a lição de ser servo, que é essa lição de não viver das comparações que esse mundo tem. O mundo que nós vivemos hoje, existe sempre essa questão, essa comparação, onde as pessoas estão sempre se calculando, né, se olhando uns para os outros, se medindo. Infelizmente é isso que acontece. Mas Jesus quer deixar uma lição para eles, que a vida não é e não deve ser dessa forma. Porque se você discute quem é o maior, basicamente você também está discutindo quem é o menor. O escritor Richard Foster, que nós estamos estudando, ele diz exatamente isso. Sempre que houver problema acerca de quem é o maior, haverá problema acerca de quem é o menor. E os discípulos não queriam lavar os pés uns dos outros, mas Jesus deixa o exemplo e assim começa a servi-los. O quanto nós estamos preparados para isso, irmãos? Para viver e lembrar que nós devemos seguir os passos de Jesus. E que os passos de Jesus nos levam a uma atitude de sermos
servos uns dos outros e não ficar pensando na importância que nós temos uns mais do que os outros. A disciplina do serviço. Temos a liberdade, como eu disse, de não sentir orgulho e nem sentir humilhado. Temos essa oportunidade de escolher ser servo. Alguém pode pensar, mas ser servo demais, eu acabo sendo, de certa forma, abusado pelas pessoas. Na verdade, não. Quando você escolhe ser servo de todos, você escolheu, partiu de você essa opção. Então você nunca é abusado de alguma coisa que você faz espontaneamente. Você é um escravo. Se você é um escravo e trabalha lá forçado, você assim está sofrendo. Mas a partir do momento que você decide servir, você está fazendo por amor, você está fazendo de coração. E é assim que nós devemos viver, como servos de Cristo. A ideia é muito difícil para nós, irmãos, como humanos, de entender aqui. Quero crer que nós vamos entender um pouquinho mais sobre isso. Algumas vezes a gente vê a palavra de Deus, quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Parece que Jesus está invertendo a situação. Então, aquele que é muito importante se acha o primeiro, mas na verdade ele é o último. E aquele humilde é o primeiro, ele é que é importante. Na verdade, Jesus não está invertendo os papéis, ele está abolindo essa ideia de importância. Primeiro, quando ele diz quem quer ser o primeiro, ele está falando a respeito do reino de Deus. Se você quiser ser o primeiro, se você quiser ser realmente um homem de Deus, você seja o servo. E assim, irmãos, Jesus está dizendo que nós não devemos ter em mente sempre essa questão da comparação das coisas. Porque eu faço isso, eu sou melhor. Porque eu tenho tanto dinheiro, eu sou melhor. Porque eu tenho a roupa tal, eu sou melhor. Melhor e pior. Sempre analisando, sempre medindo. Tem uma história muito boa para ilustrar isso. Diz que uma vez um aluno muito humilde foi encontrar o seu servo, o seu mestre, e ele chegou e perguntou: por que eu sou tão pequeno, tão frágil, tão longe da sua sabedoria? Eu estou incomodado com isso. Tem tantas pessoas melhores do que eu, tantas pessoas com mais poder do que eu, com mais dinheiro do que eu, por que eu sou tão pequeno assim? E naquele mesmo momento o mestre não respondeu nada e falou: vamos aguardar um pouquinho mais. Chegando mais tarde, ele levou até um lugar, um lugar assim aberto, onde tinha duas árvores, uma árvore muito pequenininha, uma árvore bem grande, e o sol batia sobre aquelas árvores. Ele olhou e falou: você está vendo aquelas árvores? Estou. Você viu que uma é bem menor do que a outra? Você acha que aquela pequenininha se incomoda ou a grandona se acha mais superior? Ele: não. Por que elas não se incomodam com a diferença? E aí ele pensou e disse: porque elas não se comparam. Ele disse: aí está a resposta. O problema do ser humano é viver nessas comparações, é viver pensando nisso. É como se nós tivéssemos uma necessidade de ser mais importantes, de ser aquele melhor. Eu gravei o melhor vídeo, eu tirei a melhor foto, eu dei a melhor aula, eu fiz o melhor disso. E aí você não tem liberdade alguma, porque sempre vai ter alguém melhor do que você. E você vai viver sofrendo, tentando alcançar o melhor. E cada vez mais você vai descobrir que você não é nada. Você não é ninguém. Mas quando você vive como servo, o servo não está preocupado com isso. Nós vamos mais abaixo ver algumas coisas a respeito do servo, da diferença do servo. O servo não está preocupado com isso, ele está preocupado em servir.
Nós estamos numa igreja, nós temos pessoas que tocam, pessoas que pregam, pessoas que ajudam, diáconos. Você tem que fazer o seu serviço, você não tem que ser melhor. A igreja do Jardim Maringá não tem que ser melhor do que a Betel. Ou o pastor tal não tem que pregar melhor do que o outro, ele tem que fazer o seu papel de servo, aonde Deus o colocou. Quando você está preocupado em servir, você esquece dessas comparações. Então foi isso que Jesus fez, quando ele vai lá lavar o pé dos discípulos, ele disse, olha, eu sou o mestre. Repare que Jesus não disse, e falou que não existe mais diferença, né? Não, sempre vai existir, existe o patrão, existe o funcionário, existe aquele que tem mais isso, mais aquilo, que sabe mais aquele outro. Jesus não disse que não existe graus, autoridades. O que Jesus está dizendo é que esse grau, essa autoridade, não impede que você sirva o outro. Você não é melhor. E olha como o mundo vive. Porque eu tenho tal cargo, eu tenho privilégios, porque eu tenho isso, eu tenho prioridade. Não, Jesus está falando, não existe isso. Nós devemos ser servos, independente do que nós somos ou do que nós fazemos. Um grupo de pessoas não é capaz de estar junto por muito tempo, até que fique claramente estabelecida a ordem de importância. E é disso que nós temos que fugir. A sociedade, o mundo vive assim. Começa já a olhar, comparar, onde você mora, qual a sua casa, qual o seu isso, você estudou quanto. É tudo comparação. O mundo não consegue viver sem isso. Mas nós devemos ter essa liberdade de ser servos, independente do que nós somos, do que nós fazemos. E aí essa liberdade é para os dois lados, né, irmãos? É tão liberdade que eu tenho liberdade de não ser alguém orgulhoso, egoísta, querendo mostrar, olha aqui o que eu fiz, a minha viagem, né? Estava falando com a Meire, né, esse Covid está impedindo as nossas viagens para o exterior, né? Brincando com a Meire. Nos impede de ser orgulhosos, mas também nos impede de ser aquele que, coitadinho de mim, todo mundo tem algo maior, todo mundo sabe mais do que eu, porque eu não estou preocupado com isso, estou preocupado em fazer o que eu tenho, com a capacidade que Deus me deu, e me colocar mesmo no trabalho para servir a Deus, para servir as pessoas. Vamos ver um pouquinho então sobre essa questão de servo e serviço. Existe um problema muito sério nisso, porque até no serviço a pessoa pode tomar isso como algo para aparecer. O serviço farisaico. Existe o serviço verdadeiro e o serviço farisaico. Repare que eu vou falar algumas coisas aqui, eu vou fazer questão de ler partes do livro, para que eu, no meu falar aqui, eu não fuja do sentido. Mas repare que o que eu falar aqui, eu não estou querendo dar indireta para esse ou para aquele, para ninguém, porque é muito semelhante o que serve para aparecer e o que serve para servir. O que serve, ele vai aparecer, correto? Não vai ser escondido. É claro que existem vários serviços que a gente pode fazer sem ser visto. Você pode doar um dinheiro anonimamente, mas de certa forma você pode fazer alguma obra que vai ser vista. Como que você vai fazer tudo escondido? Não é? Deus não mandou a gente se esconder. Então o que eu vou ler aqui não é indireto para ninguém, porque eu não sei e você não sabe. Está diante de Deus quem é servo e quem é servo fariseu, correto? Algumas diferenças aqui. O servo farisaico gasta somas imensas de energia, calculando e planejando como prestar serviço. Gráficos e mapas sociológicos podem ser projetados de modo que podem ajudar essas pessoas. O verdadeiro serviço provém de um relacionamento com o outro, nasce do coração, despende-se energia, mas não é uma energia frenética da carne. Entenderam a diferença? Enquanto que o farisaico aqui, ele se preocupa
com a estrutura, de montar uma estrutura, com gráficos, com isso, com aquilo, o verdadeiro servo, ele se preocupa com o próximo, em ajudar o próximo. Não estou dizendo que não pode fazer gráfico, viram? Eu falei, não vou ficar repetindo isso. No começo eu disse, é difícil definir a diferença, mas é uma evidência que a gente vai perceber. Quem quer ser servo, ele já está servindo, pode até ter o gráfico, mas ele não vai ficar lá meses e dias planejando as coisas, fazendo gráficos, como eu vou ajudar essa população. Ele já quer sair para servir, para ajudar. O serviço farisaico impressiona-se com a aparência. Ele está interessado em registrar lucros impressionantes no placar eclesiástico. Gosta de servir especialmente quando o serviço é titânico. O serviço verdadeiro acha quase impossível distinguir entre o serviço pequeno e o serviço grande. Onde se observa a diferença, o verdadeiro servo parece ser frequentemente atraído para o serviço pequeno. Não por falsa modéstia, mas porque ele o vê genuinamente como serviço importante. Ele recebe com agrado, indiscriminadamente, todas as oportunidades de servir. Então, você repare aqui que o serviço farisaico, muitas vezes é interessado em coisas grandiosas, grandes campanhas. E repare que essas grandes campanhas, elas atingem mais gente, não é verdade? Eu quero servir ali. Às vezes nós não somos atraídos por algumas ajudas pequenas, que não são tão reconhecidas, tão propagadas. Vou falar a última vez, não é que a gente não pode fazer uma campanha, que a gente não pode fazer algo grande. Mas o verdadeiro servo, ele tanto se agrada em servir numa campanha grande, como numa campanha pequena. Como algo que aparentemente é grande, ou como algo que é algo pequeno. Repare que o servo farisaico, ele é tão preocupado com a estrutura e com algo grande, que às vezes a propaganda é maior do que está acontecendo mesmo, gente. Eu vi um determinado grupo que estava fazendo esse trabalho de cestas básicas, né? E muita propaganda, aí tira foto, isso e aquilo. Mais uma vez, não estou dizendo que não pode tirar foto, mas tem muita foto farisaica. E uma pessoa procurou esse grupo. Estou oferecendo cesta básica para todo mundo. E a resposta, não, urgentemente, vamos ceder. E a pessoa ia lá no lugar que eles mandavam, não tinha. Ia no outro, não estava, e não dava. Eu sei que essa pessoa acabou tendo que ser assistida por um pequeno, por outro servo. Então, às vezes, essa aparência toda é mais aparência. Vamos seguindo. O serviço verdadeiro acha quase impossível distinguir o serviço pequeno do grande, isso eu já falei. O serviço farisaico, terceira parte aqui, demanda recompensas exteriores. Ele precisa saber que as pessoas veem e apreciam o seu esforço. Ele busca aplauso dos homens, e com a devida modéstia religiosa, é claro, né? Ou seja, ele é aquele modéstico, e todo o tempo ele está falando, só a Deus a glória. Mas vocês viram como nós somos bonzinhos? Olha como nós estamos ajudando o próximo. Olha como nós já somos o melhor aqui dessa cidade. O serviço verdadeiro descansa contente no anonimato. Ele não teme as luzes, ou seja, de aparecer, e o fremido da atenção, mas também não as busca, não busca. Uma vez que ele vive a partir de um centro de referência, o aceno divino de aprovação é quanto basta. Então o serviço dele, se é pequeno ou se é grande, ele não está preocupado com o que estão achando, com o que estão dizendo, mas basta o aceno de Deus. Deus está vendo que eu estou servindo, que eu estou ajudando, a quem estou ajudando. Isso é o mais importante. Mais uma parte aqui, o serviço farisaico está muito preocupado com os resultados. Amargura-se quando os resultados ficam aquém das expectativas. O verdadeiro serviço está livre da necessidade de calcular os resultados. Ele deleita-se apenas no serviço,
para servir os inimigos com a mesma liberdade com que serve os amigos. Pode servir os inimigos com a mesma liberdade que serve os amigos. Então, repararam aqui, o farisaico, ele fica triste. Não alcançamos o que a gente queria, vocês não ajudaram. Já o serviço humilde, ele não pensa nisso, quantos que eu dei, quantos que eu não dei, ele pensa em ajudar o quanto que deu. E assim, o resultado não é mais importante, sim, serviço, servir. Olha que liberdade que é isso, irmãos. Você vai fazer alguma coisa e você faz, seja tocar, seja cantar, seja pregar, seja dar uma aula, seja fazer o que for diante da sua vida, e você se libertar dessa preocupação com os resultados, se eu estou agradando, se eu estou crescendo, se eu estou tendo mais curtidas do que o outro, é uma liberdade enorme, apenas servir. Deus sabe o que eu estou fazendo. Livre de calcular resultados. O serviço farisaico é afetado por estados de ânimos e caprichos. Ele está dizendo aqui que um dia quer servir, outro dia não serve mais. É uma campanha muito grande, mas depois acaba, só vai ter daqui um ano, né? O verdadeiro servo, ele sempre está servindo. Não tem momento para servir, ele é servo. Então ele serve as pessoas. O serviço farisaico é temporário, funciona somente em determinados momentos. O serviço verdadeiro é estilo de vida. Então, eu vou parar por aqui nessa questão das comparações, mas deu para perceber, irmãos, não estamos julgando A, B ou C, quem somos nós, né? Mas serviço é muito mais, né, do que muitas vezes a gente vê por aí. Servir é a gente seguir essa ordem de Jesus. Servir a todos. Tem gente que escolhe, né, para quem eu vou servir. Se é importante, eu sirvo. Tenho tempo, mas se a pessoa não é importante, não tenho tempo na minha agenda para você. Isso não é servir. Só um detalhe aqui, importante, há o serviço de ser servido. Lembra que nós lemos o texto e Pedro disse que, Senhor, 13:9, desculpe, não é 13:9 não. Versículo 5, deitou a água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos. Versículo 6, aproximou-se, pois, Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas os pés a mim? Ou seja, ele não queria que Jesus lavasse os pés. E aqui, essa ideia de ser servido, o serviço de ser servido, olha que interessante isso. Porque quando Pedro não quis ser servido, eu falei de forma resumida isso já, ele está demonstrando um sinal de orgulho, um orgulho velado. Aparentemente parece uma humilhação, não, Jesus, que isso? Mas na verdade ele está mostrando orgulho. O serviço de Jesus era uma afronta ao conceito de autoridade de Pedro. Se Pedro fosse o Senhor, ele nunca lhes teria lavado os pés. É um ato de submissão e serviço, permitir que os outros nos sirvam. Então, é tão difícil isso, né, irmãos? Às vezes você tem dificuldade de ser ajudado. Você já passou por essa experiência? Se sentir incomodado de ser ajudado por alguém? A gente não deveria ter isso, porque nós precisamos uns dos outros. E é um sinal de humildade ser servido, receber do outro uma doação, receber do outro um cuidado, uma ajuda. E quando nós não, para quê? É como se você dissesse, eu não preciso, eu sou superior. E aí entra a comparação novamente. Então todos nós devíamos estar abertos para isso.
Vamos concluir. Servir, visitar, ensinar, levar as cargas, ouvir, ser hospitaleiro, defender a reputação de alguém, olha uma forma de serviço interessante. Servir em pequenas coisas, seja em público, seja em anonimato, seja voluntário, nós precisamos ser servos. Um servo que não se preocupa com aparência, não serve por recompensa ou por elogios, mas um servo que deseja o bem para o seu próximo. Um servo que não precisa, como nós falamos, mostrar relatórios, não se preocupa com os resultados, seu prazer é servir, e é servo de todos. O verdadeiro servo prefere não aparecer. Eu achei interessante essa ideia aqui do não aparecer. Repare o seguinte, quando você faz alguma coisa e você tem como recompensa única o bem que aquela pessoa que você ajudou ter sido realizado, ele é muito mais favorável até para aquele que recebeu, do que quando você faz alguma coisa tão pública que parece que você está recebendo mais elogios do que o fator em si. A pessoa fica constrangida em receber algo de alguém que faz aquilo como anotação. É muito melhor você receber alguma coisa de alguém sabendo que a única motivação daquela pessoa foi te ajudar, do que além de te ajudar, ela também apareceu, ela ganhou com isso. A gente vê muito na televisão essas coisas, né, de ajuda ao próximo. E para ganhar, o povo faz qualquer negócio, né? Mas você sabe que muitas vezes o que está por trás de uma ajuda é a propaganda na televisão, é a audiência. E aquela pessoa lá, seja o apresentador ou seja alguém, ele não está dando nada, nem a emissora. É tudo ganhado pelas lojas, por outras coisas. Então, é tudo uma troca, alguém ganhando. E acho que o que está mais sendo mercadoria aí é quem está ganhando, porque ele é o produto, é a história dele. Então, servir em anonimato é muito melhor, mas também não temos que ter vergonha de servir diante dos outros. Para terminar, Jeremias Taylor disse: tenha em grande apreço o ficar escondido, e pouco estimado, alegre-se com a falta de louvor, nunca se perturbe quando for desconsiderado ou depreciado. O serviço farisaico nunca suportaria isso, né? Porque se não agradecerem ele, pelo que ele fez, ele vai ficar muito bravo. Não sirvo mais, né? Não faço mais, não vou ajudar mais. Nenhum muito obrigado falaram para mim, né? Ninguém lá chegou e falou como meu serviço foi lindo, maravilhoso. Mas quem serve não está preocupado. Não fui reconhecido. Longe de nós, irmãos, algum dia ficar esperando, né, reconhecimento. Essa história de reconhecimento é interessante. A gente vê hoje uma indústria disso. Essa semana eu estava vendo uma pessoa que fez aniversário. Aí ela mandou uma mensagem para a pessoa que costuma mandar feliz aniversário para todo mundo, reclamando que ainda não tinha recebido o feliz aniversário dela. Aí essa pessoa mandou uma mensagem para a pessoa que produz lá os felizes aniversários para todo mundo, falando: faça um feliz aniversário que eu tenho que mandar para tal pessoa que pediu. Vocês estão entendendo a loucura? Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Cheio de postagem de parabéns aí, que é tudo programado lá no computador já para o ano inteiro já, ou alguém é pago para fazer isso. Não é a pessoa que está falando parabéns, não, em alguns casos, claro, né? Estou falando essas mídias grandes, ou pessoas que trabalham com alguma empresa. Agora sim, para terminar, Provérbios 18:12. Antes da ruína, gaba-se o coração do homem, e diante da honra vai a humildade. Que a gente possa crescer no caminho de Deus. Eu achei muito curioso essa passagem, falando que Jesus os amou até o fim. Até o fim, a gente entende que foi com toda a sua força.
E os momentos que ele teve, ele estava ali ensinando para os seus discípulos. E é interessante saber que uma das últimas lições, se não a última lição de Jesus foi: eu sou alguém que veio a esse mundo para servir, e vocês devem seguir os meus passos, o meu exemplo. Não fique preocupado em quem que é primeiro, quem que é o último, porque eu sou o primeiro, mas eu lavei o pé de vocês, para que vocês também, mesmo sendo o primeiro em alguma coisa, sejam humildes para lavar o pé dos outros, para olhar para os outros sem superioridade. Não existe isso. Não existe melhor ou pior. E quem quiser ser o primeiro, seja o servo. Porque a ruína vem desse coração orgulhoso, mas da humildade vem a honra. Vem a honra. Vamos ficar em pé, nós vamos orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor Deus, nós agradecemos a Ti, ó Deus, por essa hora. Que o Senhor Deus esteja abençoando cada um de nós, abençoando esta igreja, abençoando, ó Pai, os nossos serviços, os ministérios, ó Pai, que nós possamos ser uma igreja ativa, que serve ao Senhor, que seja firme, ó Pai, nos Teus propósitos, mas que nunca, ó Deus, nós estejamos buscando com isso reconhecimento, querendo ser melhores, ó Deus, do que qualquer pessoa. Que o Senhor nos dê a humildade e que o Senhor nos dê esse espírito de servo, ó Pai, que está sempre pronto, ó Deus. Por isso, que possamos exercitar esta disciplina, ó Deus. Onde encontrarmos alguém, ó Deus, que pudermos ajudar, que pudermos fazer por essa pessoa, que o Senhor Deus nos abençoe para fazer isso, ó Pai. Na igreja, que possamos ser servos, ó Deus, possamos amar uns aos outros e que haja sempre humildade no nosso coração. Obrigado pela Tua mensagem, ó Deus, que o Senhor fale conosco, nos abençoe. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.